Agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse depoimento. Acho que, como a professora Lia falou, o Métricas não sai de nós, né? Eu sou da turma de 21 e eu acho que, como o professor também falou, o que cada um de nós pode fazer, eu acho que a semente foi bem semeada, professor. Eu acho que cabe a cada um de nós cuidar dessa planta até que ela possa dar frutos onde quer que nós estejamos, né? Então, só comentando, na época que eu fiz o curso, eu estava como assessora técnica na Pró-Reitoria de Pesquisa e foi um período muito frutífero com o professor Silvio na Pró-Reitoria, hoje de Pesquisa e Inovação, e naquele momento nós estávamos implementando ações para ciência aberta, no sentido de trazer o conceito, de divulgar, de colocar, né, a universidade para pensar e colocar esse conceito adiante. E conseguimos, implantamos o portal USP de Ciência Aberta, que está aí, né? Mas acho que muito importante nesse momento foi que nós tivemos os argumentos, talvez, aprimorados, né? Fortalecidos, para poder discutir na universidade a importância da USP assinar a DORA, naquele momento, né? E, seguida, juntamente com a publicação do portal de Ciência Aberta, nós fizemos, então, a assinatura da DORA, o que foi extremamente importante, com o que a gente pensa que a universidade deve fazer, né, hoje e pensando no futuro também. Assim, eu, particularmente, sempre considerei extremamente importante a aproximação da universidade, de fato, com a sociedade, né, um engajamento, uma aproximação verdadeira. Então, acho que isso motivou uma série de ações em função disso no curso, né? Então, acho que algo que marcou aquele momento que eu estava no curso foi, dentre as análises que nós fazíamos, foi olhar o U Multirank naquele ano que tinha saído e o engajamento regional das universidades paulistas estava muito, muito pequeno, né? Muito inexpressivo. E aí a gente sempre pensa, né, por que isso está acontecendo, né? Se a gente faz tanta coisa, né? Se a gente for olhar tanto que a USP faz, a Unifesp, a Unesp, a Unicamp, né? Mas aí a gente também se pergunta como que nós estamos fazendo, para quem que nós estamos fazendo, né? Quem que nós ouvimos, a quem que nós estamos direcionando essa demanda. Então, o nosso trabalho de conclusão foi justamente isso, que foi estudar, né, uma estratégia para aprimorar o engajamento da instituição na sociedade, através por meio de uma ferramenta utilizada na comunidade europeia. Então, infelizmente, assim, nós fizemos um piloto, né, mas não foi possível implementar tudo. Mas, agora, na vice-diretoria do Instituto de Biociências, estamos nos organizando para implementar essa avaliação, eu chamaria de análise, né, porque acho que é uma self-análise, né, uma avaliação para o aprimoramento, né. Então, eu acho que para a gente aprimorar, a gente tem que conhecer, quantificar, qualificar, para que a gente consiga avançar, né. Então, esperamos fazer essa análise no IB no próximo ano. Inclusive, estou com um aluno nos auxiliando para preparar a documentação e tudo. Dentro dessa questão também, naquele momento na Pró-Reitoria de Pesquisa, com esse pensamento de aprimorar a aproximação com a sociedade, nós criamos um programa que nós chamamos de Ciência para o Futuro, a USP Quer Ouvir Você, que, na verdade, nós, estrategicamente, procurávamos setores da sociedade que pudessem, né, que tinham interesse na solução de problemas junto à universidade e agregávamos um grupo de pesquisadores para fazer essa conversa e encontrar soluções. Então, foi um aprendizado muito grande, né, e conseguimos alguns frutos em função disso. Aí também agora, carregando a semente, né, professor, também no IB nós lançamos um edital especificamente para os alunos,
para ações voltadas para a sociedade, né, dentro da cultura e extensão, onde a gente, né, dá preferência para que sejam atividades em cocriação e que eles têm todo que fazer um levantamento de indicadores, né, como que atenderão as demandas da sociedade, quais serão os impactos, né, como avaliarão se a iniciativa foi boa ou não. Então, para iniciar com os alunos essa questão de acompanhamento, né, das atividades que a gente faz. E acho que uma última questão sobre isso eu não escrevi no survey, mas eu gostaria de trazer, que foi que o ano passado nós nos agregamos, né, USP, Unicamp e Unesp, a professora Dulce também do Métricas participou, o professor Renato da Unicamp, entre vários outros da Unesp e da Unicamp, né? E a nossa proposta era uma parte da proposta que fizemos no curso, que é, de fato, conhecer a sociedade com a qual a gente interage. Então, muitas vezes a gente cria iniciativas, mas pensando só na nossa experiência e não na demanda, de fato, que a sociedade tem. Então, nós fizemos uma proposta dentro do programa de Cultura e Extensão, que foi aquele conjunto das pró-reitorias, para fazer uma proposta de entrevistas em profundidade e, na sequência, uma survey no estado de São Paulo para conhecer como a sociedade nos vê e quais as demandas que ela tem, para que assim possamos interagir mais adequadamente. Eu acho que nos falta ainda esse conhecimento mais aprofundado. Acho que o Sou Ciência tem feito bastante coisa, né? Mas acho que essas entrevistas em profundidade e esse survey, à luz do que o Reino Unido faz, é bastante importante. Seria bastante importante. Infelizmente, não recebemos o financiamento, mas eu tenho a impressão que o grupo todo, ninguém desistiu dessa iniciativa ainda. E acho que o professor pediu também para comentar rapidamente sobre a questão do futuro, né, na USP nos próximos 5 anos. Eu continuo vendo aquela barrinha laranja que o Justin mostrou, que é a aproximação com a sociedade. Eu acho isso ainda uma coisa muito importante, de nós conhecermos, né, a sociedade e nos interagirmos melhor com ela, né? E eu acho que, para mim, faz parte disso o acompanhamento e o engajamento dos egressos, porque eu acho que deveria fazer mais parte da vida do estudante essa visão da importância e da responsabilidade que a universidade tem na sociedade. Não só na formação dele como liderança, né, mas nessa responsabilidade junto à sociedade, porque eu acho que eles seriam fatores multiplicadores nossos fora da academia. Então, eu vejo como uma prioridade, assim como as práticas de avaliação responsável, mas considerando todo dentro do contexto da pesquisa e inovação responsável, né, que a ciência aberta preconiza. E aí, acho que, de fato, tentar implementar mais a ciência aberta mesmo, porque eu vejo que o compartilhamento e o trabalho conjunto é que vai nos trazer melhores resultados e mais rápido, né, que são as demandas dessa sociedade em constante transformação, né, professor, que realmente precisa. Acho que é isso. Obrigada. Bem, boa tarde, né? Meu nome é Maria Alice Zanor Coelho, eu venho lá da UFRJ, como eu falei, venho lá do Rio de Janeiro. A minha dinâmica é um pouco diferente, aliás, eu acho que a dinâmica que talvez tenha sido a mais diferente de todas aqui apresentadas, até porque a realidade é uma realidade muito diferente que eu trouxe para o Grupo Métricas. A gente trabalha com uma comunidade específica, que é a comunidade da engenharia química, e para quem não sabe, né, o CNPq, não são todos que estão habituados a esse trâmite, o CNPq concede bolsa de produtividade em pesquisa, isso já é muito antigo, isso não é novo. E as pessoas são avaliadas e ganham ou não ganham a sua bolsa. E isso gera, às vezes, uma insatisfação enorme, né? Porque alguns critérios não são exatamente tão claros, critérios, às vezes, são usados, são extremamente matemáticos, puramente quantitativos, outros usam puramente qualitativos, né? E tudo que você é avaliado, você não sabe por que você está sendo avaliado e como você está sendo avaliado, gera distúrbios e isso sempre nos incomodou. Então,
tivemos a sorte de ter um grupo dentro do Conselho Assessor que enxergava essa necessidade, que ouvia os seus pares. Eu acho que essa também é uma parte bastante relevante do processo, né? Você ouvir os seus pares. E esse grupo, que tinha, né, por coincidência, uma pessoa que me trouxe para o Métricas, que é a professora associada Marisa Bipu da Unicamp, a quem eu agradeço, acho que faz parte, ela fez parte do processo. E nós resolvemos, em primeira pergunta, o que é ser um pesquisador, o que é ser um pesquisador produtivo, o que é ser um pesquisador, um A, um B, um C, que era assim como nós éramos classificados na época, e ninguém sabia responder exatamente essa questão, então começa essa indagação, e com isso nós começamos a discutir para não ser só critérios quantitativos e que mudam de muito e muito tempo, em função das demandas. Como é que nós somos avaliados? Pelo número de artigos publicados, pelo JCR que esses artigos têm, mas quem diz que a minha pesquisa é realmente relevante para a sociedade ou não? É a revista lá de fora que vai dizer isso para mim? Então, começa uma discussão enorme sobre esse assunto, e a gente resolveu mergulhar fundo nisso, por isso eu vim para o Métricas, e passamos a discutir isso internamente. Então, isso foi muito discutido, todo o grupo abraçou isso, esse grupo, eu saí, a professora Marisa também, não estamos mais no comitê assessor, mas somos repetidamente convidadas, agradeço ao comitê assessor que está lá hoje. Eles mantêm essa discussão com novos membros integrados, e o que gerou é que a gente criou, né, algumas métricas de avaliação responsável. A gente não esqueceu as métricas quantitativas, elas continuam existindo, mas ao mesmo tempo se criam métricas de qual é o impacto para a comunidade da engenharia química no Brasil, ou seja, a formação de recursos humanos que eu faço, como é que ela impacta essa comunidade, como é que ela gera profissionais que conseguem impactar uma sociedade, né? Como é que a minha interação com a comunidade, no caso da engenharia química, as empresas são nossas grandes comunidades, são relacionadas, ou seja, qual o impacto que a sua pesquisa faz ali, e como é que isso muda essa empresa, essas indústrias que estão em constante mudança, inclusive com a nova ideia da economia circular, da bioeconomia, como é que isso se insere no meu material. E com esse olhar a gente gerou uma série de critérios que hoje, acabou o CNPq lançou, né, recentemente, houve uma mudança de critérios, todos os comitês assessores puderam mudar os seus critérios, isso acontece a cada 3 anos, então a gente foi uma janela de oportunidade também. Então a gente lançou agora, no edital do que está aberto no CNPq, tem lá os novos critérios da engenharia química, quem tiver curiosidade de ver, está lá, foi o trabalho que foi gerado pelo programa, né, pelo plano de transformação institucional que nós fizemos, e só não conseguimos validar totalmente ainda, porque o edital só sai para começar a nova, né, eles estão se inscrevendo para ter a nova avaliação no ano que vem. Mas antes de fechar tudo que a gente queria, tem uma tabela onde a gente explica como é que o pesquisador tem que colocar as informações para ele ser avaliado na forma não quantitativa, né, que não tira só do Lattes, tem informações que não estão no currículo Lattes, que a gente precisa que o pesquisador não se informe. Isso foi feito preliminarmente também um questionário, né, uma tabela que foi mandada para todos os pesquisadores que quiseram participar como um survey, exatamente, e que a gente conseguiu perceber o impacto que isso tinha e por isso andou para frente. Então teve um piloto aí de teste para não ser colocado sem ter nenhum teste. Então, essa foi uma experiência bastante realizadora, a gente vê essa mudança, a sociedade, a comunidade começar a entender que não é só produtivismo por produtivismo, não é só eu gerar um número de papers, não é só o fator de impacto da revista que eu publico, mas é também o quanto eu consigo transformar o meu entorno. E eu acabei trazendo um pouquinho isso para a universidade, né? Eu não sou gestora em alta cúpula, né? Mas a gente acaba sendo coordenador, participante de comitê, Conselho Superior de Universidade. E nesse caso, a gente acabou de criar recentemente um programa de pós-graduação, eu acho que eu coloquei isso lá, né? E eu sou a coordenadora desse programa, né? Eu fui a incentivadora, para a gente criar um programa que é multi-institucional, então ele agrega a engenharia química com a área biológica. E eu estou fazendo muita questão que os professores já comecem a encarar, né? A nascer um programa com métricas na sua estrutura. Porque não adianta simplesmente ter lá a Sucupira, que tem um monte de métricas que a gente também questiona na CAPES,
né? Mas que a gente também não transforma isso para que isso modifique para as realidades que a gente precisa para o país. Eu acho que essa mentalidade em termos de avaliação, né, ao contrário de outros que eles têm talvez um caminho maior para conseguir, ela já começou a mudar. Tanto que a própria, né, CNPq começou a exigir ou a solicitar, como a FAPESP faz, uma súmula curricular e etc. Ou seja, não tem só aquele currículo extenso. Isso já começa a aparecer e a gente vê que essas mesmas pessoas que estavam no Comitê Assessor da Engenharia Química, muitas delas hoje estão no Comitê da CAPES, de avaliação, e que estão levando essa mesma mentalidade para que essas coisas possam ser ampliadas aí a nível nacional e que a gente consiga que outras áreas, né, que estão algumas mais afeitas ou menos afeitas a essa realidade, possam incorporar isso nos seus sistemas. Tá? Então, assim, foi muito prazeroso. É óbvio que a gente vê a universidade de outra forma. Eu fico de fora, e aqui eu posso dizer, dar um testemunho, né, de quem não é do Estado de São Paulo. Então, eu posso dizer que as universidades federais ainda têm um caminho muito grande a aprender na sua gestão de dados. Para quem é das federais aqui, eu sei que vocês estão em São Paulo, mas eu conheço muita gente da UFSCar e etc. A gente está anos-luz, a gente sabe disso. A gente não tem dados para conseguir, muitas vezes, transformar nada, nem para saber para que direção guiar. Então, é muito importante que isso se espalhe, professor Marcovitch. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar e que eu acho que é muito importante. Obrigada. Olá, boa tarde novamente. Eu venho trazer aqui um relato de um trabalho que foi implementado na Unesp, embora eu não tenha participado da concepção desse trabalho. É um case, né, o Escritório de Gestão de Dados na Unesp. A Unesp, aqueles que conhecem, está presente em 24 cidades, 34 unidades, muitas delas incorporadas, são unidades centenárias, né, embora a universidade tenha menos de 50 anos. Né. Isso provocou uma série de heterogeneidade entre sistemas, entre procedimentos e processos. Né. E a universidade, desde então, quando foi constituída, vem passando por várias transformações, mas uma mais notável é a transformação digital. E que nesse processo vem dando um destaque, inclusive, para a construção de indicadores, para a necessidade, né, de se construir indicadores de resultados, desempenhos e também de impacto. O Escritório de Gestão de Dados nasce nesse conceito, nesse contexto, no momento em que muitos participaram aqui das primeiras turmas, aqui a gente tem o Elber, né, e Flávia e outros, que participaram da concepção, e o escritório finalmente foi criado em 2022. Foi criado com um propósito claro, né, propiciar, auxiliar, dar suporte aos setores, especialmente à alta gestão, mas também chegando no usuário, na comunidade, né, produzindo visões, análises, para que o público tenha acesso a elas. Inicialmente, o intuito era a tratar somente da área acadêmica, mas durante a trajetória se observou que agregar também as informações e dados referentes à área administrativa também poderia agregar maior valor, tanto para a tomada de decisões da alta gestão, como também nas unidades e uma melhor transparência, né? A minha experiência, que eu posso dizer que foi extremamente enriquecedora, e para também dizer desafiadora. A cultura de dados é algo que vem sendo implementado, inclusive por muitos de vocês aqui, cada um em sua instituição. E os desafios são enormes. Por isso, acho que é muito importante congregarmos aqui, né, essa comunidade, para que essa troca de experiência também nos auxilie também nessa construção dessa cultura de dados. O impacto do curso de métricas foi enorme, embora eu tenha feito a 4ª turma, de 2023, como era mantido um site com dados abertos e, enfim, materiais ali, já consumia esses dados, então era um consumidor de dados, até por sugestão ali do Elber, e isso proporcionou, né, eu utilizei na gestão na unidade, a qual estive na direção, e agora, mais recente, também no escritório de gestão de dados.
embora o nome traga em gestão de dados, se viu a necessidade de contribuir com as áreas na construção de indicadores. Então, desde o processo de contratação docente, a avaliação institucional agora mais recente, tudo isso o escritório tem não só propiciado a parte técnica em relação ao mapeamento dos dados, construção dos dados, como também nessa construção dos indicadores. Eu digo que o escritório veio para trazer uma inteligência institucional para a universidade, e eu retrato isso que, de uma forma, uma inteligência institucional não só de forma estratégica, como também nos nossos processos. São processos que eram feitos manuais, muitos deles hoje são feitos de forma automatizadas, resguardando, dando a oportunidade ao docente de focar na sua atividade pela sua essência, né? Eu cito o programa de iniciação científica, em que o docente apenas, né, entre aspas, obviamente, submeteu o projeto e todas as métricas, os quantitativos de artigos e orientações, enfim, para produzir o ranqueamento e a distribuição das bolsas. Isso foi feito de forma automatizada pelo Escritório de Gestão de Dados. Outro ponto que eu destaco foi a desburocratização do acesso à informação. Acho que não preciso dizer que a universidade toda espalhada, embora centralizada aqui, sua gestão em São Paulo, a informação por muitos ainda guardavam debaixo do braço, né? E consideravam como sua, do seu setor, da sua área. O escritório veio a contribuir também com essa desburocratização. Eu acho que tenho notado isso também em outras instituições, esse mesmo processo. É inegável a necessidade da interação com a área de negócio, né? Isso é fundamental para uma construção mais sólida nesse processo. E destaco aqui também a rede de colaboração, né? Nós participamos também da comissão de rankings, e as comissões de rankings também se apoiam muito, e essa rede de colaboração, sem dúvida, foi algo extremamente profícuo que o curso de métricas proporcionou para a gente, né? Hoje somos uma comunidade de 500, né? Cerca de 400 e 500 é um número bem significativo. Então, acredito que com essa rede nós podemos continuar construindo uma base sólida de gestão, de análise de dados e buscar os indicadores de impacto social que tanto almejamos e que tanto sabemos da dificuldade que está relacionada. Bom, a contribuição institucional entre as universidades considero essencial para a comunidade externa, que é de fato quem nos financia e para qual é o nosso principal propósito. Então, de alguma forma, a forma de nós pensarmos como prestar conta à sociedade e relatar os seus impactos, sem dúvida, nos direciona para a melhoria dos nossos serviços que prestamos à comunidade. Por isso, finalizo. Obrigado. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um depoimento de algo que não está no survey. A gente fez a primeira turma, foi em 2020. Quando eu me matriculei, era um curso presencial ou semipresencial. E aí, em março, nós começamos a fazer um curso totalmente online. No momento em que eu trabalho na Faculdade de Medicina, sou gerente de pesquisa e inovação da faculdade, então, junto com o Hospital das Clínicas, naquele momento que foi o momento mais desafiador, tanto para o hospital como para a faculdade. E na área da pesquisa a gente era muito demandada, porque a área da pesquisa não parou, e com muitos convênios, contratos internacionais, nacionais, mandar amostra para cá, para lá. Então, a possibilidade de fazer o curso do Métricas teve, além do que, a vantagem de ser um bálsamo, porque chegava pelo menos uma vez na semana, eu sentava e eu não ouvia sobre números de Covid e mergulhava no repensar a universidade, e aprendendo e aproveitando as palestras e os professores todos, enfim, todas as atividades. Então, eu queria dar esse depoimento, assim,
atividade curativa que teve o Métricas naquela ocasião. Entrando um pouco no nosso trabalho, está aqui Maria Luísa, está aqui as minhas colegas, nós nos propusemos a fazer um trabalho analisando os projetos acadêmicos das unidades da universidade. Os projetos acadêmicos tinham assim acabado, eles são cíclicos, né? E tinha acabado de ter essa avaliação e inclusive eu tinha participado da elaboração do projeto acadêmico da Faculdade de Medicina. E aí nós nos mergulhamos e comparamos dois projetos acadêmicos de cada uma das grandes áreas, da medicina, da matemática e da arquitetura. E comparamos, né, os indicadores que apareciam nesses projetos acadêmicos e daí comparamos isso com o que tinha no anuário estatístico, o que tinha no THE, o que tinha nas ODS. E aí fizemos uma análise desses indicadores e daí o grupo dava várias sugestões para a academia. Enfim, eu acho que em alguma medida elas foram ouvidas, porque nesse ciclo avaliativo os projetos acadêmicos foram melhores, mas eu posso dizer que pelo menos na Faculdade de Medicina, nesses 4, 5 anos, a gente teve uma evolução, uma incorporação daquilo que o Métricas ofereceu. Primeiro, porque não só eu, como outros professores fizeram o curso na biblioteca, na fisioterapia, mas principalmente o Itamar, que é da clínica médica e que é uma pessoa que tem uma grande experiência em estatística, em grandes pesquisas clínicas. E o trabalho de conclusão dele foi a implantação do escritório de gestão de dados na Faculdade de Medicina. Com o total apoio da direção, porque assim, desde que a gente fez o curso, a gente já vinha, né, fazendo um trabalho de convencimento com a direção da faculdade. Então, esse escritório foi implantado. Então, assim, em pouco tempo, estão aqui 2 membros do escritório que agora são alunos dessa edição do curso. Nós ainda temos um outro aluno que é o nosso assessor acadêmico, que é uma pessoa que é formada na medicina, que teve já uma carreira em gestão da universidade, já foi da pró-reitoria de graduação, já foi na assistência médica da universidade, e já foi no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, e agora ele prestou o concurso e ele é o nosso assessor acadêmico. Então, na faculdade, a gente já tem um corpo de ex-alunos, mas principalmente teve esse efeito, né, de trazer ao Métricas. A Faculdade de Medicina, como ela é associada ao hospital, ela tem uma grande complexidade de dados. E o escritório vem justamente lidar com isso, de fazer essa união dos dados que são do hospital, os dados que são da universidade. O escritório já ajudou na elaboração do projeto acadêmico deste ano, então ele certamente estará melhor. Mas no caso da pesquisa em si, esse ano já teve uma mudança que o projeto acadêmico da pesquisa foi feito em colaboração com os membros da comissão de pesquisa. Então, a gente levou uma proposta e a produção intelectual, que a gente tem um portal específico do sistema da faculdade para apresentar a produção científica da unidade e do Hospital das Clínicas. Então, e além disso, além do projeto acadêmico, no meu dia a dia, eu acho que aquilo que eu aprendi no Métricas, principalmente com relação a impactos, vem sendo interiorizado em coisas assim, pequenas coisas. Por exemplo, eu passei a ensinar os professores a como fazer a sua súmula ou o seu resumo do Lattes. Olha, professor, não é para dizer que ano que o senhor se formou, que ano que isso está lá. É para dizer qual foi a sua trajetória, o que o senhor fez de importante e o que o senhor pretende fazer na vida. São pequenas coisas que eu acho que, no fim,
né, o Métrica não sai da gente. E é uma atividade que realmente hoje me traz muita satisfação. Então, antes de mais nada, meu obrigado ao projeto. Bom, boa tarde novamente para vocês. Primeiro eu quero agradecer o convite da equipe de Métricas por ter me convidado para estar aqui hoje e também parabenizar vocês pela organização do encontro. Acho que a gente vive tanto o virtual que esses encontros presenciais são muito significativos e impactantes para a gente. Então, parabéns. Bom, contando um pouco da minha história, né? Em 2021, meados de 2021, a professora Lia era a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Unifesp e ela, acho que sem muito juízo na época, me convidou para fazer parte da equipe dela, né, para assumir a coordenadoria de cientometria e gestão da informação. Também sem muito juízo, eu aceitei o convite, né? E eu brinco até hoje falando que se eu soubesse tudo que era, eu não teria aceito, porque é muita loucura. Mas como a gente não tem noção, a gente aceita, né? E eu jogo isso, óbvio, na conta da professora Lia até hoje. E aí, depois de mais ou menos uns 4, 5 meses que eu estava na coordenação, eu estava começando a achar que eu já entendia mais ou menos como as coisas funcionavam. E a Lia chegou para mim e falou, olha, eu vou te indicar para fazer o curso de métricas no ano que vem. Aí eu falei, tá bom, muito obrigado, eu aceito. E aí eu fiz o curso em 2022. E ao longo do curso, né, eu acho que o curso em si, ele contribuiu para mim de várias formas, né? Primeiro que eu tinha um pouco de noção de que a universidade deveria dialogar melhor com a sociedade. Mas eu tinha noção, eu tinha ideia disso, mas faltava para mim embasamento teórico a respeito de como fazer, do porquê isso é importante. E o curso, ele me deu me colocou, né, a literatura para que eu tomasse um pouco mais de conhecimento de como fazer, de como os lugares fazem e do porquê isso é importante. Então, acho que essa foi a primeira grande conquista que o curso trouxe para mim. Uma outra questão que para mim foi muito importante e o curso acabou me propiciando foi uma oportunidade de conhecer melhor a minha instituição. Porque, por mais que a gente conheça o local que a gente trabalha, eu já tinha tido a oportunidade de ter algumas outras funções administrativas na universidade, coordenação de curso, etc. Mas a gente conhece só aquilo que a gente faz, aquele nosso pequeno mundo, né? E os trabalhos que a gente tinha que fazer ao longo do curso, eles me colocavam desafios que me obrigavam a entender um pouco melhor como que a Unifesp funcionava em áreas que, honestamente, eu nem sabia que existiam, né? Ou sabia muito de orelhada, como a gente diz, né? Então, acho que o curso me propiciou também um conhecimento institucional muito grande, né? E que eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? Inclusive quando eu sair da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, eu vou ficar feliz por tudo que o curso me propiciou no sentido de conhecer a minha instituição. E aí o curso terminou, né? E aí no ano seguinte, a equipe do Métricas me convidou para ser monitor. E aí acho que veio um outro aprendizado que eu acabei tendo em função das minhas atividades como monitor, que foi aprender como são as outras universidades. Então aí eu aprendi, primeiro, que alguns problemas que a gente tem são similares, né? Depois, eu aprendi que alguns problemas que a gente tem, só a gente tem. E que alguns problemas que as outras têm, a gente não tem. Porque a gente tende a achar que o nosso mundo é o pior de todos, né? E a gente vive num grande caos, uma grande tragédia. E eu aprendi que não, e eu aprendo até hoje, né? Porque eu continuo sendo monitor e eu sempre vou aprendendo porque as outras instituições contam para mim, nos trabalhos, coisas que eu não sei, né? E aí eu aprendo, fico curioso e guardo para mim, né, como curiosidade. Em alguns casos eu confesso que eu olho e falo, poxa, na Unifesp podia ser assim. A gente pode usar essa experiência para melhorar alguma coisa que a gente tem aqui na Unifesp.
nesse cenário todo, né, para mim era muito claro, e a gente conversava com a professora Lia, que os dados da Unifesp e as métricas, especialmente com relação à pós-graduação e à pesquisa, eles engatinhavam. E eu, no meu interior, eu pensava, espero que a professora Lia nunca seja convidada para falar sobre alguns dados da Unifesp em pouco tempo, porque se ela pedisse para mim algum tipo de informação, eu não tinha como dar essa informação, porque a gente não tinha esses dados. Os poucos dados que a gente tinha, eles não eram confiáveis, porque a gente não sabia a origem, a gente não sabia como os dados foram coletados. Então, meu maior medo era esse, era que a Lia fosse chamada para apresentar alguma informação que eu deveria ter como coordenador de sintometria, e eu não tinha. Por sorte, professora Lia, isso nunca aconteceu, né? Escapamos. Mas, naquela época, a gente já tinha algumas discussões com relação a como avaliar o impacto social das pesquisas que a gente realiza na Unifesp e dos nossos programas de pós. E a gente começou a ter algumas discussões com relação a como organizar os nossos dados e ter dados e métricas um pouco mais confiáveis dentro daquelas limitações todas que a gente tem. Bom, a professora Lia acabou a gestão, a professora Lia foi convidada a se tornar pró-reitora, vice-reitora. O professor Fernando, que sucedeu a professora Lia, me convidou para continuar no cargo e que eu ocupava, e aí a gente passou a ter alguns objetivos específicos, né? Um deles era ter um período, né, de curadoria dos dados que a gente tem na Unifesp com relação à pesquisa e à pós-graduação, os dados e os indicadores, né? E a gente tem atuado nisso para desenvolver um painel de dados, né, e indicadores. Hoje ele ainda é embrião, mas daqui a um tempo a professora Lia vai poder mostrar para vocês. Provavelmente no ano que vem a gente já vai ter alguma coisa bastante legal e interessante para mostrar. No desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa, e nessa plataforma a nossa ideia é conseguir coletar as informações de todas as pesquisas que são realizadas na Unifesp, inclusive as áreas e o impacto que essas pesquisas têm, tanto no que diz respeito ao universo científico e acadêmico, quanto ao impacto social, e também o desenvolvimento do portal de egressos, que inclusive foi motivo de discussão bastante intensa naquele evento que a gente organizou em parceria com o curso de métricas lá na Unifesp. Então, acho que o curso me ajudou muito, e esse período de monitor para a gente desenvolver essas ações, né, poder ter discussões mais qualificadas. E óbvio que essas 3 ações que acho que são muito importantes para a gente, para a pró-reitoria de pós-graduação nesse momento, acho que elas são calcadas, né, alicerçadas no conhecimento teórico que a gente teve aqui no curso de métricas e no conhecimento prático em relação às análises, enfim, das realidades da Unifesp e do que a gente acabou aprendendo com outras instituições. Se vocês me perguntarem quais foram as grandes contribuições que o curso deu para mim, assim, do ponto de vista prático, eu vou dizer, bom, primeiro reforçar o quanto é importante a gente mostrar para a sociedade o que a Unifesp faz, né? E mais do que isso, é mostrar para nós mesmos o que a gente faz, porque tem muita coisa bacana na Unifesp, do ponto de vista da pesquisa e da pós-graduação, que a própria Unifesp não sabe. E acho que isso é o mais chocante, né? E então, acho que o curso me fortalece para a gente fazer ações para que esse conhecimento seja disseminado, né, tanto para o público interno quanto o externo. E o segundo é que essas ações todas, elas vão poder municiar a alta cúpula, né, as tomadoras de decisões da Unifesp, para que elas possam ter ações de melhoria e implementação de políticas, etc., mais consistentes e mais calcadas na nossa realidade. Acho que a minha experiência é essa. Eu preciso só fazer um último comentário. Hoje, a Unifesp, as pessoas que são tomadoras de decisão na Unifesp, elas são mulheres, né, na ampla maioria. E acho que quase todas, ou a maior parte, egressa do curso, né? Então, a gente tem o caso da professora Lia, que é a nossa vice-reitora, egressa.
A gente tem o caso da professora Susan, que é pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa, que é egressa do curso. A gente tem o exemplo da professora Ana Gol, que é aluna do curso desse ano e é a pró-reitora de graduação. Então, esses são exemplos, né, concretos que a gente tem aqui, inclusive hoje, de que as tomadoras de decisões na Unifesp, elas são mulheres e elas são egressas do curso de métricas. Obrigado.